E aí pessoal, tudo bem? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Sejam todos bem-vindos à série Debates na versão Pocket. Hoje vamos falar sobre letalidade policial, tema muito relevante para as provas discursivas. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O que é a letalidade policial? A letalidade policial são as mortes resultantes de ações policiais, ou seja, são situações em que a ação policial gerou consequências fatais para o cidadão. Ao analisarmos os dados de 2020, percebemos que houve um aumento da letalidade policial no primeiro semestre deste ano. Somente no estado de São Paulo, entre janeiro e junho de 2020, houve 514 mortes provocadas por ações policiais. A realidade do Brasil é uma realidade que envolve um alto índice de letalidade policial. Para que a gente tenha uma ideia, o Brasil tem um índice de letalidade policial 5 vezes maior que a dos Estados Unidos. No país, temos defensores ferrenhos da letalidade policial. É o caso do próprio presidente Jair Bolsonaro, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e, claro, da bancada da bala, um grupo de senadores e de deputados que defendem o armamento por parte da sociedade. Tivemos recentemente uma discussão no pacote anticrime, o qual tentou alterar o conceito de legítima defesa. Nesse sentido, a alteração visava permitir que policiais pudessem abater criminosos que portavam ostensivamente fuzis em comunidades. Mas como a gente pode medir os índices de letalidade policial? Bom, um estudo recente nos Estados Unidos determinou 3 critérios específicos aqui para que a gente conseguisse fazer essa aferição. O primeiro deles é a relação entre civis mortos e civis feridos em uma ação policial. Tem tudo a ver, você concorda comigo? Se a gente tem um índice de civis mortos que é muito maior que o índice de feridos, a gente percebe que essa atuação policial é uma atuação com muita letalidade. A mesma coisa a gente pode perceber no segundo critério. A relação entre civis que são mortos em ações policiais e policiais que são mortos durante essas ações. Se a gente tem um alto índice de civis que são mortos durante ações policiais, mas a gente tem um baixo índice de policiais mortos, a gente percebe também uma inconsistência na atuação da polícia. Por fim, temos o último critério. Ele tem a ver com o percentual de mortes provocada pela polícia em relação ao total de homicídios dolosos da sociedade. Há uma inconsistência se a gente percebe que o percentual de mortes que é provocada pela polícia é muito alto e o total de homicídios também é muito alto. Por quê? Porque, teoricamente, se a polícia é muito letal, o argumento é que a gente deveria ter uma redução no total de homicídios. A letalidade policial é tão urgente que o STF chegou a suspender incursões policiais durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido, na verdade, ele não é voltado para uma interferência direta nas ações de segurança pública, mas sim para uma adoção de um plano de redução da letalidade policial. Algumas das restrições que foram defendidas por membros do STF são as seguintes. Os helicópteros eles só devem ser utilizados de forma justificada em situações excepcionais. Além disso, houve uma determinação para que os órgãos de polícia documentem por fotografia as provas periciais que são produzidas durante investigações de crimes contra a vida. Ademais, por fim, determinar que o Ministério Público do Rio de Janeiro instaure o procedimento autônomo investigativo no caso de 7 mortes que são cometidas em uma ação policial. O STF estuda também ampliar essa restrição de forma permanente. Mas quais as soluções que nós temos para a redução da letalidade policial? A primeira coisa é a adoção de um plano nacional de redução da letalidade policial. E, claro, ele deve ser seguido também pelos estados. Políticas públicas que tentem aproximar a sociedade da polícia são fundamentais nesse sentido. Reconhecer que a polícia não tem carta branca para agir, especialmente em locais mais pobres, como comunidades, favelas, entre outros locais de periferia, é fundamental para isso também. Monitoramento e fiscalização da atividade policial, seja por meio do monitoramento interno, pelas corregedorias e ouvidorias, seja também pelo monitoramento externo, especialmente o que é feito pela sociedade. Há de se falar aqui também na mudança de cultura, especialmente em corporações militares. Essa mudança é fundamental. Entender que direitos humanos é uma coisa de todos os cidadãos é primordial para a atuação ética e correta das polícias. E, claro, diminuição da impunidade.
Muitos dos crimes que são cometidos por policiais não são investigados ou ainda não são concluídos em tempo. Punição mais severa é defendida por muitos estudiosos do assunto. Por fim, o uso da tecnologia, como as câmeras que podem ser acopladas ao uniforme dos policiais, as armas não letais e os drones que podem ser utilizados também para o monitoramento das ações policiais, especialmente em comunidades. Tenho certeza de que agora você tem argumentos poderosos para fazer a sua redação. Na próxima semana a gente volta com mais vídeos. Tchau!